todos. Muito bom dia. Portanto, sendo aqui um enquadramento quanto aos recursos hierárquicos, ainda não foram todos, não existe decisão em relação a todos, mas grande parte deles já temos uma posição por parte do Ministério da Educação, todos eles no mesmo sentido, no sentido do indeferimento e no sentido de corroborando aquilo que foi e que tem sido a posição política assumida pelo Governo, ou seja, o Governo continua a entender que existiu, portanto, esta exclusão dos horários completos é uma decisão legítima, legal, poderia ser, portanto, tomou-a no âmbito daquilo que é o seu poder de decisão, no âmbito daquilo que é o seu poder administrativo. Entendemos que não. Entendemos que este é um dos pontos fulcrais daquilo que é portanto, a argumentação levada a tribunal. Ou seja, entendemos que existe, obviamente, que o Ministério da Educação tem poderes de decisão, tem os necessários poderes de gestão, mas esses poderes de gestão têm limites legais. Ou seja, o Ministério da Educação pode decidir mediante aquilo que, obviamente, é tendo como limite a lei. Tanto como a Sra. Professora Lígia mencionou, efetivamente, esta decisão, nos recursos, eu estive a verificar isso, e nos recursos hierárquicos, existe apenas uma menção que foi decidida, ou seja, é muito parco quanto aos termos, à forma como essa decisão se processou. Mas esses termos têm toda a relevância, ou seja, esta decisão acontece no momento em que portanto, o concurso já tinha sido aberto, não em momento prévio, como todos têm essa noção, frustrando aquilo que são as expectativas que existiria para aqui todos os opositores. E também contrariando tudo aquilo que vinha sendo a prática comum nestes concursos. Portanto, a decisão é tomada posteriormente à emissão das primeiras listas, portanto, só nesse momento é que, efetivamente, por confronto com as listas, se compreende, se reconhece que não foram levados a concurso os horários incompletos. Levados a concurso não é bem a expressão mais rigorosa, porque levados a concurso eles foram. Ou seja, o que acontece é que, em tempo, e no tempo legalmente previsto para o efeito, as escolas manifestaram as suas necessidades e, portanto, para estes efeitos e para efeitos conceptuais, efetivamente aqueles horários foram levados a concurso. O que acontece é que, posteriormente ao cumprimento da lei por parte das escolas, o Ministério da Educação entende que só utilizará, só colocará os horários completos. Esta decisão que entendemos ser ilegal, em razão da falta de aviso, em razão de não estar mencionada essa possibilidade do Ministério da Educação entender neste sentido, mas especialmente em razão daquilo que são os pressupostos da fase de recrutamento. Ou seja, o que a lei prevê é que a fase de recrutamento tenha em vista as necessidades temporárias das escolas que surgem após após o concurso, não é? E esta foi uma forma que o Ministério da Educação teve ao proceder a este comunicado, comunicando às escolas que não iria, portanto, aqueles horários, estas necessidades tinham comunicado que não iam ser recuperadas. Esta foi uma forma de dar uma aparência de legalidade a um processo que nesse momento sofreu de um vício e de uma invalidade. Ou seja, não é possível, entendemos nós, não é possível, à luz daquilo que são os princípios da administração, os princípios da legalidade, ter este tipo de posição administrativa, contrariando precisamente, ou seja, contrariando aquilo que a lei prevê. A fase de recrutamento existe para as necessidades após, não para as necessidades que o Ministério da Educação já sabia existir. Efetivamente, o recurso, portanto, centra-se muito nesta questão, na questão de nós podemos decidir desta forma,
Nós entendemos que não, efetivamente. E entendemos que este vosso interesse é um interesse tutelado legalmente. Foi esse o sentido também da nossa posição no plano dos processos de massa que demos entrada. Estava a ver se existiria mais alguma coisa. E depois tem a questão invocam também a questão de não existir aqui uma desigualdade entre, uma vez que foram colocados numa escola da vossa preferência. Eu digo vossa porque assumo que esteja a falar maioritariamente para professores. Isto também não só não é um entendimento correto, como não é um entendimento de boa fé. A preferência não é feita por horários completos ou incompletos. As manifestações de preferência também elas estão previstas legalmente. Os critérios estão legalmente previstos e os critérios obedecem a que seja escolhido de acordo com agrupamentos. A questão de horários completos ou incompletos, isso depois tem que ter a ver com as necessidades da escola, que até são necessidades que são portanto, comunicadas posteriormente àquilo que é a manifestação de interesses. Portanto, entendemos que estes recursos hierárquicos padecem efetivamente de uma análise adequada jurídica. Eu creio que será. Vamos começar por dizer que é sempre agradável estar numa sala com tantas caras conhecidas. Apenas lamento que as razões não sejam as melhores. Eu não posso deixar de começar por manifestar a minha empatia, a minha solidariedade com o sentimento de injustiça e com a luta política, social, mais do que política, também social, porque é no plano laboral que estamos a falar, que as pessoas têm travado desde a data de saída dos resultados deste concurso. Eu farei uma intervenção muito breve e tentando reportar-me àquilo que considero serem os aspectos legais mais importantes e que estão em discussão nas ações judiciais em que temos entrada e naquilo que creio ser a tónica que importa colocar nesses processos e que deve ser a tónica da decisão dos tribunais e que eu espero que seja a tónica da decisão por parte dos tribunais. E eu começaria por dizer uma coisa muito simples, que é, nós estamos a falar de quê? Nós estamos a falar de um concurso que a lei anuncia, que a lei prevê como tendo o objetivo de permitir aos professores aproximarem-se das suas residências. E, portanto, a primeira pergunta que eu coloco é essa. Sendo esse o objetivo deste expediente concursal, desta fase do concurso, esse objetivo foi atingido? Eu creio que não foi. Eu creio que é manifesto que não foi. E, portanto, por aí, e sem grande preciosismo, principia aquilo que consideramos ser a evidência da ilegalidade. Quer dizer, quando uma determinada lei, na sua aplicação, frustra em absoluto o seu objetivo, então algo de muito errado aconteceu, e eu penso que é por aí que devemos começar a analisar esta matéria. E depois de que matéria é que falamos? Falamos de um concurso para o preenchimento das necessidades temporárias. Permitam-me também discordar em absoluto daquilo que tem sido o entendimento do Ministério nesta matéria. Efetivamente, não compete ao Ministério da Educação definir, não compete à Administração definir o conceito, definir aquilo que são ou não são as necessidades temporárias em cada ano e em cada concurso. E não compete por uma razão muito simples, porque é a lei que o faz. É a lei que define o que são essas necessidades. E, portanto, aqui cai por terra, desde logo, o argumento da discricionariedade, da tal liberdade técnica de entendimento que o Ministério alega ter em cada concurso para definir ele próprio que necessidades é que vão ou deixam de ir a concurso. Eu digo uma coisa muito simples, e penso que é um argumento que qualquer leigo em direito compreenderá. Era absolutamente impensável que num concurso público, num concurso desta envergadura, pudesse existir essa margem discricionária para a administração pública. Isso significaria que, mudando a administração, mudando os governos, mudando os governantes, os professores estivessem em cada momento sujeitos
à divergência de entendimentos de cada um desses governantes. Ora, a lógica do nosso direito administrativo, é precisamente uma lógica oposta a esta. A senhora Secretária de Estado conhece essa lógica muito bem, porque com certeza nas suas aulas ensina isso aos seus alunos, e ensinou isso aos seus alunos durante anos, e portanto mais confusão e mais estranheza me causa que possam vir utilizar este argumento dizendo não, nós gozamos de grande discricionariedade nesta matéria. Bem, mal estaríamos se de facto as nossas vidas pudessem ser alteradas e regulamentadas em cada momento de acordo com a cabeça dos governantes, nomeadamente atendendo àquilo que nós sabemos serem as diferentes cabeças que nos têm governado ao longo dos tempos. Eu admito o seguinte, e em abono da verdade, e para não ser eu a utilizar as meias verdades que considero que o Ministério da Educação tenha empregado na sua defesa, para não utilizar eu as meias verdades, direi que existe uma margem discricionária para a administração. A lei atribui-lhe essa margem discricionária. Atribui-lhe naquilo que é o modo de recolha das necessidades, naquilo que é o veículo utilizado para que as escolas manifestem junto da Direção-Geral da Administração Escolar, em cada ano, quais são as necessidades temporárias que o concurso tem que suprir. E, portanto, de acordo com aquilo que é o entendimento do Ministério nessa matéria, a escolha é da Direção-Geral da Administração Escolar, é da Sra. Diretora-Geral da Administração Escolar, e foi criada uma plataforma para esse propósito, foram emanadas instruções, depois de uma forma estranha, enfim, acho que há instruções que são emanadas, publicadas, que depois desaparecem, e desaparecem num tempo em que nada daquilo que é publicado online vale a pena fazer desaparecer, porque depois tudo vem ao de cima. Portanto, também por aí não posso deixar de fazer notar um comportamento algo estranho por parte da administração pública, que parece que se envergonha das próprias instruções que emana, porque depois as retira no momento seguinte, quando se apercebe eventualmente daquilo que na prática está a fazer transparecer. Eu nesta matéria, e portanto concordando com essa discricionariedade, na recolha das necessidades, isso acontece em todos os concursos, nada contra, nada a opor, a administração e o Estado, de uma forma geral, organizam-se com alguma liberdade, e nós saudamos essa organização quando ela seja boa. Os argumentos do Ministério da Educação, eu conheço as decisões de recursos hierárquicos, que a colega muito bem elencou, conheço já aquilo que é a contestação em sede judicial por parte do Ministério da Educação nas ações judiciais, e que adivinho que vai ser muito semelhante em todas elas, porque de facto a questão decidente é a mesma, as razões de ilegalidade são as mesmas, e portanto nessa matéria creio que não irá variar muito. E os grandes argumentos são estes, quer dizer, a discricionariedade que eu já abordei, e depois um argumento que eu tenho mesmo uma maior dificuldade em compreender, e que está referido ad nauseam nos recursos hierárquicos, nas intervenções públicas, que é uma coisa que agora chama de sequencialidade dos horários. E a sequencialidade dos horários, na prática, traduz-se num argumento que eu percebo que perante um público, perante uma opinião pública e se calhar perante uma desinformação possa colher alguma simpatia, mas que não corresponde em nada à verdade. E que é fazer transparecer esta ideia de que, bem, eu, gestor de recursos humanos, vou primeiramente preencher os horários completos com os professores dos quadros, a quem eu remunero mensalmente a tempo inteiro, e portanto vou deixar depois os horários incompletos para uma segunda fase em que pagarei apenas a esses professores as horas que eles forem prestar. Isto é o mais falso que pode ser. E é fácil demonstrar a falsidade, porque estão vários docentes aqui nesta sala, e se eu perguntar quais foram os horários que em anos anteriores estiveram a cumprir nas escolas, a maioria esmagadora dir-me-á que estiveram a cumprir horários completos. Por outro lado, temos professores dos quadros de agrupamento de escolas que se mantêm nesses quadros cumprindo um mínimo de 6 horas letivas. E, portanto, quer dizer, a lógica do concurso sai, e a lógica deste argumento sai perfeitamente atropelada pela própria realidade. Ainda neste âmbito,
eu estou, no fundo, a dizer outra coisa. Eu estou a dizer que, de acordo com esta sequencialidade, eu preencherei os horários ditos completos e a tempo inteiro pelos professores mais graduados e preencherei os horários com menos horas por professores menos graduados, mas a ninguém eu pago exatamente o mesmo. E, portanto, eu confesso que não compreendo o argumento da sequencialidade e não compreendo o argumento da sequencialidade quando ligado com esta questão mais economicista. Para terminar, direi apenas o seguinte. Há um último argumento que nós não podemos ignorar. Há uma última razão que nós não podemos ignorar. E que tem sido também, naquilo que é o discurso do Ministério da Educação, na pessoa da Sra. Secretária de Estado, a Dra. Alexandra Leitão, tem sido repetido desde o início, com alguma estranheza da minha parte, que é de dizer que nenhum professor foi colocado numa escola ou num agrupamento para o qual não tenha concorrido, para o qual não tenha manifestado preferências. Bem, eu, fazendo aqui um parênteses de 30 segundos, direi o seguinte. Em absoluto, isso não é verdade. Eu tenho um caso em tribunal de uma professora que foi colocada numa escola para a qual não concorreu e, portanto, esse tipo de erros acontecem também no concurso e demonstram que nenhum destes argumentos é absolutamente sólido em si mesmo. Mas mais do que isso, essa não é a questão. A questão não é saber se estes professores foram ou não foram colocados em escolas ou em agrupamentos para os quais que tenham concorrido a Universidade de Preferências. A questão é saber se foram bem ou mal colocados. Se as suas preferências e as regras concursais foram respeitadas ou não. E, portanto, aquilo que eu anseio ouvir por parte do Ministério da Educação na sua defesa não é dizer que os professores foram colocados nos locais para os quais concorreram. É dizer se foram bem ou mal colocados, se as regras legais foram ou não foram respeitadas. E aqui não posso deixar de dizer o seguinte em relação a este discurso, que tenho ouvido repetido à exaustão. Nós estamos a falar de um universo de docentes que tem uma experiência tremenda em fazer este concurso. Estamos a falar de professores que concorrem a este procedimento concursal pelo menos nos últimos de 2 em 2 anos, porque tem sido essa a periodicidade do concurso. E, portanto, eu não creio que estejamos a falar de um universo de pessoas que vá receber lições quanto à forma de melhor concorrer para cumprir o tal objetivo que o concurso visa, de permitir a sua aproximação aos locais onde residem. Portanto, não creio que vão aceitar lições neste âmbito. E este argumento histórico é fundamental. E é fundamental por uma razão muito simples. Porque a lei ao abrigo da qual estes professores têm concorrido nos últimos anos é a mesma lei ao abrigo da qual concorreram este ano. E, portanto, se a lei é a mesma, não se compreende, ou torna ainda mais estranha a compreensão da razão da mudança deste entendimento e desta lógica de libertação, de lançamento a concurso das necessidades, sobretudo quando sabemos, como dizia a professora Rosária há pouco, que houve necessidades oportunamente manifestadas e que não foram lançadas pelo Ministério da Educação, pela Direção-Geral da Administração Escolar, no momento próprio. O argumento histórico pode não ser o argumento mais decisivo na decisão judicial destas questões, mas é seguramente o argumento mais decisivo para que se perceba a razão de justiça, a razão da injustiça que leva a esta mobilização deste conjunto muito alargado de professores. Como última nota, deixarei apenas o seguinte, e aqui puxando já para um plano que é muito nosso, que é o plano daquilo que nós fazemos todos os dias quando lidamos com os tribunais. Nós intentamos em tribunal processos que são processos com natureza urgente. Infelizmente, os tribunais administrativos não têm tido, nos anos recentes, ou se calhar desde 2004, desde a sua criação, a capacidade de resposta desejável para dar satisfação a quem procura uma decisão judicial em tempo útil, e resta-me apenas fazer um voto para que exista da parte dos tribunais, e aqui em concreto do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, a capacidade de dar uma resposta
célere e uma resposta que permita, e aqui vão permitir o chavão jurídico, que permita a tutela jurisdicional efetiva destes professores no tempo útil e no tempo que a lei preconiza, porque estamos a falar de uma ação cujo prazo de decisão é estabelecido pela própria lei processual. E, portanto, aquilo que eu faço, aquilo que é a minha expectativa enquanto advogado, que é procurado por professores que visam reparar a situação ilegal em que se encontram, é isto, é que os tribunais tenham essa capacidade de resposta, que todos os operadores judiciários, que todos tenhamos essa capacidade de resposta e que isso permita reparar a ilegalidade no ano em curso. Muito obrigado.